E aí pessoal, tudo bem? Sou o Charles Laveso e estou aqui em mais um vídeo 19 da nossa série de 30. E eu gostaria, antes de mais nada, de pedir desculpas, né? Porque hoje é terça-feira e o último vídeo que eu postei foi na quinta-feira à noite, que eu estava no Rio de Janeiro, onde eu fui participar da Tatuíque Rio. E na sexta, no sábado, no domingo, eu estive no evento e não foi possível gravar os vídeos, realmente não foi possível. Eu já chegava no hotel já beirando meia-noite, às vezes até um pouco mais, ainda sem janta, ainda tinha que correr atrás de alguma coisa para comer e já deitava aí quase 2 horas da manhã para estar levantando cedo no dia seguinte para estar no evento. Então foi muito corrido realmente esses 3 dias, desculpa. E ontem, na segunda-feira, eu passei praticamente o dia inteiro na estrada, viajando, foi quase 10 horas de viagem dirigindo, e do Rio de Janeiro até o interior de São Paulo, aqui na cidade onde eu moro. Então foi bem complicado, já cheguei à noite cansado, praticamente sem voz por causa do evento, né, falando o dia inteiro. E eu gostaria de agradecer a todos que estiveram ali, né, todos que foram lá nos prestigiar, nos conhecer, trocar ideia, aqueles que já fazem o curso virtual e que foram lá para a gente se conhecer pessoalmente e prestigiar, né, a gente. Foi muito legal ter conhecido a todos ali pessoalmente, todos que passaram por ali, todos que demonstraram tanto carinho, né, que às vezes virtualmente a gente não tem noção da dimensão que os nossos vídeos ou o nosso trabalho tem impactado de forma positiva a vida das pessoas. E ali eu encontrei muita gente, muitos adolescentes que têm sido influenciados pelo meu trabalho, e o pessoal veio me cumprimentar, me agradecer, dizer o quanto que se inspira no meu trabalho, o quanto que se inspira nos vídeos que eu tenho feito. E isso para mim é uma recompensa muito grande, né? Ver que o nosso trabalho passa de desenho, não é apenas desenho, né? Mas é principalmente uma história de vida, né? De superação, de ânimo, de força, de lutar pelos seus sonhos, enfim. E tudo isso me deixa assim imensamente grato de ver o carinho com que todos me trataram aí no Rio de Janeiro, tá? Então só tenho a agradecer. Hoje eu gostaria de estar falando a respeito de foco, né? A respeito do foco e do quanto que ele influencia na nossa maneira de trabalhar, porque hoje a gente tem vivido dias onde nós somos submetidos a uma quantidade de informações assim sem par, que é o tempo todo nos bombardeando, redes sociais, internet, e tanta gente cobrando atenção, e a gente muitas vezes não consegue se concentrar em uma coisa, ou melhor, a gente não consegue se desconcentrar de tantas coisas para poder colocar o foco em uma determinada tarefa para conseguir executá-la com excelência, com perfeição. E eu estou gravando esse vídeo assim inspirado por uma frase, né, inspirado por uma frase que eu li, que diz assim, ó, que você nunca deve acreditar no que os seus olhos veem se a sua imaginação estiver fora de foco. Ou seja, se você vê uma coisa ou pensa que vê e a sua imaginação não está focada naquilo que você realmente vê, você está correndo o risco de cometer um equívoco. Ou melhor, você não está vendo o que realmente você pensa que está vendo. Porque a nossa imaginação é algo que nos rouba a atenção o tempo todo. Constantemente a nossa mente divaga, constantemente a gente se pega em meio a um devaneio, um pensamento aleatório, e são nesses momentos que a gente escapa ou deixa escapar a atenção que a gente precisa ter em determinada tarefa que a gente está executando. E assim, eu vejo que o ambiente onde você trabalha, o tipo de música que você escuta, a cadeira onde você senta, a prancheta onde você desenha, a iluminação que você tem, tudo isso influencia para que você possa
ter foco e atenção naquilo que você está fazendo. Como que isso influencia? Bom, eu sou assim, eu sou um pouco radical acerca dessas coisas que diz respeito a foco. Eu, por exemplo, quando eu vou desenhar, eu gosto de uma boa iluminação, né? Eu gosto de ter uma boa iluminação, gosto de ter uma mesa só aonde eu coloque o meu desenho e a minha referência. Numa outra mesa ao meu lado, ou numa cadeira, ou seja lá qualquer que for o acessório, eu coloco os meus lápis, os lápis que eu vou usar, os materiais que eu preciso, e só voltando, que na minha mesa só fica o meu papel, né, de desenho, a minha referência e uma folha para eu colocar em cima para proteger a minha mão sobre o desenho. Na outra mesa, os materiais à minha esquerda, porque eu sou canhoto, então fica à minha esquerda tudo ali. A minha iluminação fica à minha direita, porque como eu sou canhoto, se eu colocar a minha iluminação à minha esquerda, vai projetar sombra na minha mão em cima do desenho e vai atrapalhar a iluminação para que eu consiga ver claramente o que eu estou fazendo. Então eu coloco a iluminação do meu lado direito, a mesa levemente inclinada, uma cadeira confortável, numa altura que eu me sinta confortável, essa palavra, para poder estar ali desenhando. Eu já coloco uma playlist de músicas que eu gosto de ouvir, e isso, quando eu falo assim da música, eu não estou dizendo que você precisa ouvir um determinado tipo de música, eu estou dizendo a música que você gosta, o estilo que você gosta, você colocar lá pelo menos 1 hora de uma playlist para tocar, de maneira que você não precise ficar parando para mexer no mouse, ou mexer no celular, ou mexer aonde quer que for, para poder ficar mudando a música. Você já deixa tocar ali pelo menos 1 hora, ou seja, você precisa de 1 hora em que a sua mente possa realmente estar focada naquilo que você precisa fazer. Ou seja, celular desligado para que ninguém fique te ligando ou te mandando mensagem. Redes sociais, então, nem pensar, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo isso desconectado no momento em que você está dedicando aquela 1 hora. Por que isso? Porque a nossa capacidade de perder o foco e de divagar a nossa mente no momento em que a gente está fazendo uma determinada tarefa para outras tarefas que bombardeiam ao nosso redor é muito grande. A nossa fragilidade de foco é muito grande, ou seja, para a gente manter o foco é algo que a gente precisa se esforçar. Nós precisamos nos esforçar para manter o foco. Foco não é algo natural. Foco não é algo que você, sem perceber, você está focado. Não, foco é algo que precisa ser trabalhado. Foco é algo que precisa ser exercitado. Ou seja, quanto mais você exercita o foco, mais atenção você consegue e menos as coisas ao seu redor vão te roubar para que você perca a atenção naquilo que você está fazendo. Muita gente fica desenhando e respondendo mensagens no Facebook. Muita gente fica desenhando e observando algumas postagens. Muita gente fica navegando por horas nos feeds de notícia do Facebook, do YouTube, do Instagram, e assim, quanto mais o tempo está passando e a tecnologia vem vindo para nos favorecer, se nós não sabermos fazer um bom uso dela, nós vamos nos prejudicando, porque eu percebo que os artistas que mais produzem e que mais alcançam excelência são os que menos se concentram em coisas fúteis. São os que menos se concentram em coisas que não trazem retorno, que não trazem resultado, que não trazem aprendizado. Eu tenho conversado com alguns amigos e dizem, alguns artistas assim, e eles dizem assim: eu estou o tempo todo estudando. Estou o tempo todo estudando arte, estou o tempo todo focado na arte. Quando eu não estou desenhando, quando eu não estou pintando, ou quando eu não estou tatuando, eu estou focado. Tá, o que você está fazendo? O que você chama de estudo? Eu estou pesquisando imagens, eu estou vendo trabalhos de outros artistas, e eu fico horas e horas vendo o trabalho de outros artistas e me inspirando. Olha, eu vou te dizer uma coisa, isso não é estudo.
tá? Estudo você não é observar imagens simplesmente, é também observar imagens, mas muito mais do que isso é você desenhá-las, é você colocar a mão na massa. Se você não está pintando, você está desenhando. Se você não está desenhando um tipo de desenho, se você não está fazendo um desenho realista, você está rabiscando um desenho à mão livre. Se você não está fazendo um desenho à mão livre, você está pintando, você está experimentando aquarela, você está experimentando um determinado tipo de material, você está esculpindo, você está tatuando, você está fazendo alguma coisa que está estimulando a sua percepção, a sua mente. Você não está simplesmente estimulando a sua imaginação, porque ver imagens estimula a imaginação, porém, trabalhar estimula o foco. E quando você trabalha com foco, você deve trabalhar uma coisa de cada vez. E quanto maior for a sua capacidade de trabalhar com uma coisa de cada vez, fazendo uma coisa com a atenção que você precisa para que aquilo seja feito perfeitamente, mais êxito e mais sucesso você vai alcançar na tarefa que você se propor a fazer. Ou seja, se você se propor a focar a sua atenção num determinado trabalho, criando um ambiente à sua volta de prazer, que proporcione a você conforto e de maneira que você consiga sentar ali por 1 hora e focar somente naquilo, pode ter certeza, você vai quebrar barreiras da sua própria competência e se surpreender com resultados que você é capaz de alcançar e não sabe, porque muitas vezes você está se distraindo e deixando de focar naquilo que realmente faz você crescer como pessoa, como artista, exercitando a sua paciência e fazendo você alcançar excelência no seu trabalho. E eu falo isso não só no desenho, mas em todas as outras tarefas que você pode determinar atenção e foco. Então fica aqui esse vídeo e amanhã eu vou estar focando não, né? Fiquei falando de foco, mas amanhã eu vou estar postando mais um vídeo falando a respeito de como que a gente pode ir trabalhando para influenciar de maneira que o nosso trabalho venha alcançar resultados cada vez melhores. Desculpa se eu me estendi muito nesse vídeo, mas é por uma boa causa. Te vejo amanhã num próximo vídeo. Até mais. Valeu!